Irmãos, boa noite a todos. Graças a Deus estamos mais uma vez na casa do Senhor. É motivo mesmo de alegria. E vamos juntos ouvir a sua voz nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. A oração que nós estamos meditando, a oração do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 3, verso 14, até o final do versículo. Vamos fazer a leitura dessa oração e depois faremos também uma oração. Efésios capítulo 3, verso 14, diz assim a palavra do Senhor: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Senhor, muito obrigado mais uma vez, Pai, porque realmente somos privilegiados de ser chamados teus filhos, Senhor. E nessa noite, assim, ter um tempo de meditação na tua palavra. Juntos, Pai, possamos receber o alimento espiritual para as nossas vidas. Para isso nós te pedimos, Pai, que o Santo Espírito, o autor da palavra, o nosso professor, que hoje à noite ele venha falar aos nossos corações, através mesmo, Pai, das nossas vidas. Para isso nós reconhecemos a necessidade mesmo, a dependência total do Espírito Santo, que ele possa mesmo, Pai, falar aos nossos corações, e assim a tua palavra venha mesmo, Pai, de encontro às nossas necessidades. E se porventura, Pai, há alguém entre nós que ainda não tem a salvação, o Senhor, de bom grado, Pai, faça uma obra especial nessa vida preciosa. Entregamos as nossas vidas, Pai, em tuas mãos. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, podemos assentar. Nós estamos bem familiarizados, com a oração, essa maravilhosa, especial oração de Paulo pela igreja, a igreja de Éfeso, mas também para a igreja, como eu tenho dito, universal de Jesus Cristo, até nos nossos dias e hoje à noite aqui, Paulo pedindo que todos nós, os santos, os salvos, pedindo a Deus que Ele mesmo nos conceda a compreensão, não só o saber, mas compreender realmente coisas maravilhosas. E Paulo faz 3 pedidos aqui nessa oração. No versículo 16 ele diz, olha, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo orando pelo homem interior, pela vida mesmo espiritual da igreja. Então, o primeiro pedido é que nós sejamos
fortalecidos no poder do Espírito Santo. É algo que só o crente, né, pode ser fortalecido, porque só o crente verdadeiro, o salvo por Jesus Cristo, tem o Espírito Santo. É a marca, é o selo que eu e você somos realmente filhos de Deus. É a presença dele em nossas vidas. Mas aqui Paulo está pedindo, né, o fortalecimento com o poder do Espírito Santo. E como nós, irmãos, precisamos, né, necessitamos, como o pastor Heraldo está orando, pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas, porque é só Ele que nos ajuda nesses momentos, né, que nós vivemos, que nós passamos, que nós necessitamos. Então, nós tratamos mesmo o privilégio, né, de termos o poder e sermos cheios realmente do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas a segunda coisa que Paulo pede aqui, verso 17, e assim habite Cristo nos vossos corações, não só a presença, né, do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, mas Cristo habitando, ou seja, a própria presença de Cristo em nossos corações. E é possível sim, e né? É um fato. E Paulo diz que ele é presente, é pela fé que nós recebemos, né, o Senhor Jesus como nosso Salvador. E a presença dele em nossos corações é através do seu amor, o amor de Cristo, que ele é derramado em nossos corações. Por isso que Paulo diz assim, olha, estando vós, né, arraigados e alicerçados em amor. Então, esse amor de Deus, através que é evidenciado na pessoa de Jesus Cristo, ele é mesmo assim derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que em nós foi outorgado, né, por Deus. Então, esse amor, o amor de Cristo, habite em nossos corações. E a prova dessa habitação é que Paulo diz, olha, é para nós podermos assim compreender e conhecer esse amor, não só o entendimento, mas o conhecimento aqui no verso 19, que ele diz, olha, conhecer o amor de Cristo é realmente o viver em nós esse amor, né? Ser evidenciado, fazer parte agora, ser uma prova mesmo, a evidência que o amor de Cristo habita em nós é pelo nosso viver, é pelo nosso mesmo proceder, é o nosso realizar esse amor que é mesmo assim espalhado, tem que ser demonstrado, né, esse amor em nossas vidas. Por isso que ele diz, olha, no versículo 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade desse amor, aplicar mesmo em nossas vidas, né? E diz, olha, a ponto mesmo de ele ser conhecido pelo mundo, né? Como Deus fez conhecido o amor dele na pessoa de Jesus Cristo. Agora, em nós, e nós devemos assim ser mesmo conhecidos como aqueles que esse amor habita em nossas vidas. E diz aqui, né, é um amor que excede todo mesmo o entendimento. Irmãos, isso é muito profundo e nós estamos tentando assim, pedindo de Deus, né, a graça, como Paulo diz, a compreensão de colocar mesmo em prática na minha vida, em nossas vidas. É um desafio para todos nós. E esse amor, que Deus é amor, nós estamos vendo, né, a definição desse amor. E não só a definição, mas o que é realmente esse amor, o amor de Deus, né, que excede todo o entendimento. E Paulo descrevendo, nós estamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, vendo mesmo, né, o valor do amor, que excede todo o entendimento, as virtudes do amor, que Paulo descreve aqui, né, e coloca mesmo
bem descrito, né? Bem evidenciado mesmo, bem cheio de pormenores. Né? Então ele diz aqui, 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo 4, o que é realmente o amor? Né? O amor, ele é paciente, e nós estamos tratando de cada um dessas evidências, dessas virtudes, para aplicar mesmo em nossas vidas. Né? Então, o amor é paciente, nós falamos. O amor, ele é benigno. O amor, ele não arde em ciúmes. O amor não se ufana. O amor não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus próprios interesses. Nós tratamos desse, né? E eu queria, ainda hoje à noite, né, continuar tratando dessas virtudes do amor. E continua aqui, o próximo que o apóstolo Paulo coloca. O amor, ele não se exaspera. O amor, ele não se exaspera. E o que é isso, né? Esse se exasperar. E nós vamos no dicionário e tem várias chama adjetivos, né, sobre isso aqui. Então, não se exasperar é não mesmo se encolerizar, chegar a ponto de ficar encolerizado, né? Também se enerva, se enervar, se enfurecer, é isso. Não se irrita ao extremo, excessivo. O amor, nesse sentido aqui, não se deixa provocar, não perde até a compostura quando sofre uma ameaça, né? Não é de se irar, enfim, tem uma expressão, pavio curto, né? É esse sentido. O verdadeiro amor, ele não reage. Não reage, irmãos, da forma que ele é atacado, da forma mesmo que ele é provocado. A gente sabe que, né, a natureza, mesmo a física, prova que toda ação ela tem uma reação, não é isso? Então, se eu sou atacado ou mesmo ameaçado, eu reajo à situação. Mas o amor, ele reage de outra forma, né? Uma forma diferente. Ou seja, eu gosto de colocar, ele não reage, mas ele age. Ele age de uma forma diferente. E como é? Porque o amor de Deus é assim. E eu vou mostrar aqui para os irmãos versículos, né, que realmente subsidia isso que eu estou dizendo, apoia. Né? Então vamos ver o amor verdadeiramente, esse amor de Cristo. Então, temos vários versículos aqui. Olha, 1 Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, e no versículo, começando aqui no versículo 18, 1 Pedro 2, 18, diz assim, irmãos, vamos lá, olha, servos, sede submissos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, não é, pastor Heraldo? Sofrendo até injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus, isto é grato a Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? O Pedro faz aqui uma ilustração, né? E se, entretanto, quando praticais o bem,
sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Então, nós vemos aqui o seguinte, né, que se uma pessoa está suportando, até sendo esbofeteado, né, sendo mesmo, a reação vem por causa de pecado, essa pessoa até suporta com paciência. Irmãos, quantos homens aí na face da terra têm sido assim, pago, né, as suas culpas, as suas ações, reagido da mesma forma. Tem muito vídeo aí, a gente vendo até uma pessoa maltratando, batendo noutra, enfim. Vem outra e faz da mesma forma. Eu vejo, né? Um bandido, por exemplo, um assaltante, ele é pego assaltando na rua, alguma coisa, aí vem a multidão né? E a pessoa tem que suportar essa paciência que o Pedro está dizendo aqui, né? E até com uma forma lícita, né? Vamos dizer assim. Mas aqui o contrário, né? Diz: se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. É esse entendimento que ele quer mostrar. Olha, portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo, aí começa, né, o nosso exemplo, Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual, aqui vem a diferença, né, não cometeu pecado, era um santo, Jesus Cristo, um perfeito, né? Diz, olha, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus não tinha má fé, né, nas suas ações, nas suas atitudes, não era fraude, não é isso que é dolo? Má fé, fraude, né? Não era trapaça, esse tipo de coisa, não, né? Mas muito pelo contrário, olha, pois ele, quando ultrajado, irmãos, dessa forma que o amor age, o amor verdadeiro de Jesus Cristo. Quando ele ultrajado, né, ou seja, Jesus foi injuriado, Jesus foi insultado, Jesus foi maltratado, Jesus foi ofendido, Jesus foi prejudicado. Quando tudo isso aconteceu com ele, diz aqui, olha, ele não revidava com o ultraje, não revidava na mesma moeda, né? Então, esse amor de não se exasperar é isso, né? Quando é confrontado, atingido, não reage da mesma forma, da mesma maneira, mas age. A Bíblia diz, né? Quando o Senhor Jesus ali na cruz, ele orou pelos seus inimigos. O que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não fazem, aliás, eles não sabem o que fazem, né? Olha a ação de Jesus Cristo nesse caso, como ele agiu. Ao contrário, né? Continua aqui, olha, quando ele era maltratado, ele não fazia ameaças. Olha a diferença, né? Mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus se entregou àquele que julga retamente, o que vai fazer justiça, né? Diz aqui, olha, carregando ele mesmo o seu corpo em um madeiro, ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, para que nós, agora mortos aos pecados, vivamos, né, para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, e agora, porém, vos convertestes ao pastor e o bispo das vossas almas. Então há um contraste aqui, né? Outrora, a nossa reação era
como antes, sem ter Jesus Cristo. Mas agora, né, é uma mudança, como o amor mesmo dele em nossos corações, né, reage, não da forma anterior, mas age de uma forma diferente. Sabe, amados, olha aqui mesmo em Pedro, no capítulo 3, e o versículo 8 diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Verso 9. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. É uma mensagem estranha, né, a esse mundo. Pagar o mal com o bem, não o mal com o mal. Né? Pagar a injúria, não com injúria, mas muito pelo contrário, né? Diz aqui, bendizendo. Já pensou, irmãos? Eu estava hoje à tarde meditando, é muito difícil, vamos ser sinceros, né? Mais à frente eu vou mostrar que os discípulos, Senhor, aumenta a minha fé, porque isso é muito difícil, né? Mas se o amor habita em nossos corações, esse amor de Cristo, é assim que nós devemos agir. Diz aqui, olha, para isto, né? Mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a sua língua do mal. Refreia a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, busque a paz. E não só isso, né, mas empenha-se até por alcançá-la. Nesse mundo, irmãos, só o amor de Cristo mesmo, sabe? Para tratar e fazer isso até conosco. Diz aqui o verso 12, olha, porque os olhos do Senhor, ele repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Esse aqui é o Salmo 34, 15 e 16. Eu fui lá ler, não é? Faltou aqui, olha a petulância, nada, né? Mas faltou terminar o Salmo, né? O Pedro escrever, porque diz aqui, olha, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males, para lhes extirpar da terra até a memória. Esse é o salmo que Pedro citou aqui, não é? Tem nada de errado, não, só faltou complementar. Mas está lá, não é? Salmo 34, 15 e 16. Então, olha como nós devemos agir, não é? É dessa forma. Romanos capítulo 12, versículos 16 em diante, Romanos 12, 16 em diante, diz assim, olha, tende o mesmo sentimento, em termos de amor, né? Tendes o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Romanos 12, 16. E não sejais sábios aos vossos próprios olhos. 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Irmãos, essa é a palavra de Deus que nos diz hoje à noite. Não, nós não devemos, nós que temos realmente esse amor de Cristo no nosso coração, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem
perante todos os homens, se possível, né? E diz: quando depender de vós, tende paz com todos os homens. É muito difícil realmente o que a Bíblia diz, como Jesus agiu em relação até aos seus inimigos, mas foi dessa forma que ele venceu. E ele nos exorta, nós somos filhos de Deus, né, a praticar esse amor. Diz aqui, olha, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Se esforça para isso, né? Vamos até o final, quanto for possível. Isso faz parte mesmo do nosso treinamento na nossa vida, né? Não é fácil não, mas diz o verso 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, né? Se uma pessoa te provoca ou te leva faz e acontece, né? Nós não devemos reagir da mesma forma, mas agir. Diz aqui, olha, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, não é? O atacraseado, é a ira de Deus, deixa Deus, é que Deus vai tratar, é a ira de Deus que vai cuidar disso, como ele diz aqui, olha, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, é Deus que vai tratar daquele que é o teu inimigo, né, nesse sentido. Deixa com Deus, entrega na mão do Senhor certas situações das nossas vidas que nós vamos ter que enfrentar, né? Nós não vamos agir como o inimigo está agindo contra nós, mas vamos, né, agir da forma que o amor de Deus nos ensina e nos mostra. Diz aqui, olha, a mim me pertence a vingança. Deixa com Deus. Ele diz, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus, Ele mesmo vai tratar um cada um, né? É no tempo de Deus. Muito pelo contrário. Aqui a Bíblia diz, olha, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Irmãos, é difícil ler isso aqui, não é? E colocar em prática. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer para ele. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, agindo dessa forma, né, diz aqui a palavra de Deus, tu vais amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não foi assim que Jesus venceu? Ele venceu o mal que estavam fazendo com ele com o bem, né, com a sua vida. Isso é um nível muito alto, mas é o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, né? Não é difícil, irmãos, mas é possível. Quando ele diz assim, o amor não se exaspera, é dessa forma mesmo que nós devemos assim não reagir, né, mas agir da forma mesmo que Jesus Cristo nos ensina. E olha o que ele diz, né? O nível mesmo do Senhor, eu estou assim, é porque é muito alto, né? Para nós até é difícil, mas é o que está escrito. Mateus capítulo 5, versículo 38, diz assim o Senhor, ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Era a lei, né? Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus, ele diz assim, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Que pregação é essa, irmãos, né, hoje em dia?
Ao que te demandar contigo, né? Tiver demandas contigo, e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. No tempo mesmo do Império Romano, quando eles conquistavam outras nações, o romano, ele tinha mesmo, era na lei, até exigia, né, de alguém, de um subordinado, levar, carregar algo, alguma coisa, né, 1 milha. E o judeu era obrigado. Imagina o judeu, né? Mas ele tinha que fazer porque era a lei. Então o judeu odiava o romano, não é verdade? E o romano chegava, olha, carrega isso aqui 1 milha, ele tinha que botar e levar. Era uma obrigação, mas aqui Jesus está dizendo, se alguém te obrigar a andar 1 milha, quando terminar, vai mais uma. É esse amor, né? E Jesus venceu, irmãos, com o amor. E sinceramente, hoje à tarde eu estava orando, Senhor, o quanto eu estou longe, né? Mas me ajuda, porque é fato, esse amor habita no meu coração, é presente, e eu tenho que reconhecer, né, a minha fraqueza, o quanto eu estou longe ainda, mas eu tenho que estar, né, nesse caminho. É nosso dever agir dessa forma, não reagir da forma que antes, né, nós reagimos. Então, quando ele diz o amor não se exaspera, não se deixa mesmo provocar, nunca, né, no sentido assim, perder a nossa compostura, é nesse sentido. Então, volte lá, né, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor, ele não se exaspera. Que Deus nos ajude, não é, irmãos? Mas continua. Ele diz assim, o amor, ele não se ressente do mal. O amor não se ressente do mal. É assim, o amor verdadeiro, ele não guarda rancor, né? Não guarda rancor, não fica remoendo uma coisa, não fica lembrando, sabe, aquela coisa, né? O amor não é assim não, ele não se ressente do mal. Ou seja, Deus, ele não agiu dessa maneira. Meus amados, o que gerou mesmo esse amor em nossas vidas, né? Até o perdão de Deus, foi uma ofensa. Deus foi ofendido. Deus mesmo foi injuriado, né? Caluniado. Isso que é ofensa. É uma injúria, é uma calúnia, é uma difamação, né? Ser ultrajado. Foi isso que o homem fez com Deus. Quando Deus mesmo, ele ofendeu a Deus, quando pecou contra Deus. Foi um ato de ofensa. Mas como foi que Deus reagiu a esse ato de ofensa? Foi com um ato de justiça, um ato de amor, né? É o que está escrito lá em Romanos, aqui próximo, veja, Romanos no capítulo 5, Romanos capítulo 5, e no versículo 12, Romanos 5,12 é bem conhecido, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também todos os homens, aliás, assim como também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? Todos ofenderam a Deus, foi um ato de ofensa. Mas se você veja aqui, o verso 17, olha, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois
assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, né? Um ato de amor, um ato mesmo de perdão, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Então, né, o amor de Jesus Cristo foi esse, o amor de perdão. E Hebreus capítulo 10, veja, né, diz aqui, no versículo 17, é melhor o 14, né? Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém em seus corações as minhas leis, e as inscrevereis sobre as suas mentes, né? E acrescenta, também, veja, de nenhum modo eu me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Esse é o amor, né, que não se ressente do mal. Ele perdoa justamente e não se lembra mais dos nossos pecados, né? Enquanto, irmãos, nós devemos, assim, dessa mesma forma, praticar com os nossos irmãos, com quem nós estamos convivendo, é dessa forma, né? Porque o amor não se ressente do mal. Nós devemos exercitar o perdão. Isso é difícil, né? Mas a prova que eu tenho o amor de Cristo nos meus corações. Ou seja, irmãos, é algo mesmo muito sério. Até no meio das nossas famílias, no meio da família de Deus, onde nós estamos vivendo, o exercício mesmo do perdão é a prova, né? Que nós, assim, e esse perdão verdadeiro é de perdoar e não se lembrar, né? Não ficar ressentido, não ficar remoendo, lembrando, guardando remorso, essas coisas. Nós não, né? Os filhos de Deus têm que exercer e praticar o perdão e mesmo esquecer. Sabe, existe nesse mundo famílias até em que irmãos não falam com outro irmão, morando até na mesma casa, pais com filhos, filhos com pai, irmãos. É muito triste isso, irmãos, muito triste. E é a falta mesmo de amor, é a falta mesmo de perdão. Isso é muito sério, até no meio da igreja. Estou falando do modo geral. Tem crente que não fala com outro crente, tem até ódio. Será que tem mesmo, né, o amor de Cristo nos nossos corações? Existe mesmo pessoas que se odeiam e até dizem que são evangélicos, são crentes. Não é assim, não. Olha o que João diz, né? 1 João, capítulo 10, a carta lá de João, 1 João, capítulo 3, e no versículo 10, 1 João 3,10, mais claro do que isso, impossível. Olha o que diz aqui, olha. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama a seu irmão. Aquele que não ama o seu irmão, aqui diz que não pratica a justiça, e não praticando a justiça não é filho de Deus, é filho do diabo, mesmo dizendo, né? É isso que a Bíblia diz. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu já vi casos de filha, né,
odiando o pai e odiando a mãe, levando o pai e a mãe até aos tribunais. A que ponto chega, né? Mas diz aqui, olha, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, filho do diabo, né? Que assassinou mesmo seu irmão. Odiava o irmão, mas morando na mesma família, odiando o irmão, porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Aí esse homem, né, cheio do Espírito Santo, diz assim: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O mundo nos odeia, né? O verdadeiro Filho de Deus é odiado pelo mundo. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Isso é uma certeza, né, irmãos? Nós sabemos, porque amamos os irmãos. É a prova. Jesus Cristo, né, resumiu a lei em 2 mandamentos, né? Primeiramente, amar a Deus e depois amar aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos. E é isso que ele diz aqui, olha, porque diz aqui, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. E aquele que não ama, permanece na morte. A prova mesmo é essa, né? Nós devemos amar, irmãos, independente, né? Amar os nossos irmãos. Diz aqui, olha, todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino. São palavras duras, né? Mas aqui Deus está dizendo, se alguém odeia o irmão, é um assassino, porque no coração até já matou o irmão, né? Assassinou o seu irmão. Diz aqui, ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna, permanente em si. Nisto, veja, conhecemos o amor. É esse amor que nós estamos falando. Em Cristo, em que Cristo nos deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Olha o nível, irmãos, né? Nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos, em benefício do irmão, né? Então, quando diz assim, o amor não se ressente do mal, o perdão, né, é o mínimo que nós devemos exercer se nós amamos realmente um irmão e uma irmã. Diz, olha, ora, aquele que possuir recursos deste mundo, a prova mesmo que nós amamos, e vir até um irmão, né, padecer de necessidade, sincera mesmo, né, diz aqui a Bíblia, e você e eu fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É isso que está dizendo. Se eu ver um irmão, uma irmã, eu olho com amor, alguém passando necessidade mesmo, sincera, né? E dizer, meu irmão, vou orar por ti, eu vou... E tendo recurso, não ajudar, não poder fazer alguma coisa. Sabe, irmãos, é por isso que também, né, a nossa igreja é uma igreja pequena, mas nós assim olhamos os nossos irmãos que por alguma situação estão em necessidade verdadeira. E a igreja tem, né, separa um recurso todo mês. Olha, né, eu procuro observar assim, os diáconos, os presbíteros, e algum irmão mesmo aqui tem a liberdade de chegar comigo, com um diácono, com um pastor, dizer, irmãos, tem um irmão ali que está realmente passando uma necessidade. Com todo amor, nós vamos assim ajudar, porque a Bíblia diz, né, nisto são conhecidos verdadeiramente aqueles que amam, né? Diz assim, olha, filhinhos,
O João diz: filhinhos, não amemos só de palavra, nem de língua, mas de fato, né? E de verdade. Pratica realmente esse amor é dessa forma. Então, irmãos, o perdão, né? A prática desse amor em relação a um irmão é muito importante, né? Porque aqui diz, irmãos, né, se alguém odeia um irmão, uma irmã, o amor não está nele. O amor de Cristo é um assassino, a Bíblia diz dessa forma. Veja mais aqui, olha, o que o Senhor Jesus diz, né? Em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, é Jesus orando, aliás, e ensinando, né, aos seus discípulos, aos verdadeiros filhos de Deus. Mateus capítulo 6, e no versículo... É oração... Mateus capítulo 6, os irmãos conhecem bem, né? Mas verso 9, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, Deus vai nos perdoar, vai me perdoar verdadeiramente se eu, né, perdoar o meu irmão. Olha, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por quê? Verso 14. Jesus assim enfatiza, não é isso? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também pouco vosso Pai vos perdoará, assim, as vossas ofensas. Devemos exercitar, não é, irmãos, o perdão. E, como diz aqui, o amor não se ressente do mal. Perdoa e esquece. É assim que Deus faz com os nossos pecados. Ele me olhou, né, viu o meu pecado, mas pela sua graça Ele me perdoou e diz que jamais se lembrará dos meus pecados para sempre. Por isso que nos dá essa alegria mesmo, esse ânimo, ou seja, é um ato verdadeiramente de amor. E é algo mesmo que nós devemos, né, no povo de Deus, os filhos de Deus, colocar em prática, exercitar o perdão. Perdão mesmo. Não ter vergonha, não. Ninguém está se humilhando a uma pessoa pedindo perdão. Muito pelo contrário, é um ato de amor. É um ato mesmo de Deus. Esse amor que excede, né, todo o entendimento. E medir a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, num ato desse de perdão. Não só isso, né, mas esquece. Não fica remoendo, não. Perdoou. Pede a Deus: Senhor, já perdoei, esquece, né? Vamos em frente. Mas, irmãos, volte lá, né? 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, continua aqui. O amor, ele não se exaspera, o amor não se ressente do mal. E continua aqui, olha, versículo 6. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. A alegria mesmo do amor de Deus em nossos corações é pela justiça
né? E pela verdade. É o que nós devemos, assim, lutar mesmo, andar, caminhar pela justiça e pela verdade. Nós não acabamos de ler lá em 1 João 3,10, o verdadeiro Filho de Deus, ele anda, né, na prática da justiça. Até nesse mundo, no mundo mesmo de injustiça, no mundo mesmo de mentira, sim, isso é as características do diabo, né? Dos filhos do diabo, que andam mesmo como seu pai, na injustiça e na mentira. Mas os verdadeiros filhos de Deus, irmãos, nós devemos o quê? Se alegrar, né? E andar mesmo, se regozijar com a justiça e com a verdade. E isso é profundo, sim, é um nível altíssimo, né? Nós vivemos mesmo num mundo que impera a injustiça, a mentira, a maldade. Mas nós não, né? Que temos esse amor, devemos o quê? Buscar. Jesus lá em Mateus, no Sermão do Monte, ele diz, bem-aventurado, né? Felizes os que têm o quê? Sede e fome de justiça. Olha, eu preciso comer, né? Quando chega a fome, eu vou doido, né? Atrás de comida, ou com sede. É dessa forma, não é, que nós devemos buscar a justiça e nos alegrar dessa forma. E muitas vezes pagamos nesse sentido assim, né? Um alto preço, até nesse mundo, em exercer, em praticar mesmo a justiça. Tem vários exemplos, né, irmãos? Mas, assim, os irmãos sabem, no sentido de ilustrações, até no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós somos, assim, nos deparamos com situações em que deve prevalecer a justiça e a verdade. E isso é um exercício e demonstra mesmo que eu tenho esse amor no coração. Porque é muito mais fácil, né, entre aspas, você deixar certas situações, deixa passar e vai, e a coisa não é uma forma de não praticar a justiça. Deixa, né, deixa para lá. Não, nós devemos ter critérios, se é uma coisa justa, certa, vamos, né, vamos caminhar nesse sentido. Não deixar para lá, ou se for uma mentira, né, algo, não, vamos mesmo confiar em Deus, vamos agir justamente, vamos buscar mesmo, assim, a verdade. Por isso que Paulo diz aqui, olha, o amor, ele não se alegra com injustiça. Irmão, sinceramente, eu acredito que todos nós aqui vemos, né, situações que nos deixam tristes, né? Situações diversas no nosso país, na saúde, na educação. Por isso que tem muitas ilustrações aí, né? No nosso dia a dia, no mercado, em várias situações, né? Nós vamos nos deparar mesmo com a injustiça. E isso não traz alegria. Muito pelo contrário, para o crente verdadeiro traz tristeza. E nós vemos, né? Muita gente se alegrando com a desgraça dos outros, né? Com a situação até de outros. É o contrário, é o oposto. Aqui não, nós devemos o quê? Nos regozijar com a verdade. Nós nos devemos regozijar com mesmo a justiça e buscar, mirar. Esse verdadeiramente é o Filho de Deus, né? Então diz aqui, o amor, ele é paciente, ele é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Verso 7. E aqui Paulo assim coloca, olha, tudo sofre,
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, ou seja, o amor, ele é eterno. E aqui, irmãos, esse verso 7, né? Paulo, assim, coloca essa palavra tudo, dá sentido mesmo de totalidade, né? Tudo. É de plenitude mesmo, de universalidade. Então, o amor, ele resumindo assim, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. São 4 verbos aqui, e esse sentido aqui é de ação mesmo, é de agir. É isso que nós estamos vendo. Ou seja, o amor sofre, ele crê, ele espera e ele suporta. Se nós olharmos assim todo esse contexto de amor, é isso que Paulo está dizendo, né? O amor é sublime, o amor é perfeito, o amor é essência, né? O amor é tudo, o amor é Deus. Mas, irmãos, aqui há um contraste, né? Nós vemos aqui, olha, o amor tudo sofre. Qual é o lema hoje até? É pare de sofrer, né? Aqui diz que o amor tudo sofre. Mas o lema hoje é pare de sofrer. Principalmente no meio que se diz evangélico, né? Ninguém fala de sofrimento. A oração do irmão, né? Aqui diz, olha, o amor tudo sofre. Ele não está em pecado, não, né? Mas é duro, está suportando, né? Diz aqui, olha, o amor, ele tudo sofre. Eu tenho muitos versículos, mas eu estou vendo ali que até o tempo já chegou, né? E não vai dar não, irmãos. Mas eu vou mostrar o que Jesus sofreu, né? O que Paulo sofreu e o que nós, assim, ainda temos que sofrer. Já pensou? E o amor tudo sofre, mas ele vence no final. Porque esse amor é o verdadeiro amor sacrificial. Não é pare de sofrer, não. É no meio de todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Ele tudo crê. Eu só vou mencionar para a gente terminar. Tudo crê. É difícil, né? Mas o amor, ele acredita até o fim. Tudo crê. Está falando de ação. Aqui os verbos são de atitude, né? Em relação ao próximo, às pessoas. Ou seja, o verdadeiro amor, ele espera, né? Ele mesmo crê na possibilidade da pessoa, né, um dia mudar. É isso. Crê que vai acontecer. Não procura explorar assim os defeitos, né? Mas muito pelo contrário, as virtudes das pessoas. Acredita, crê que vai no futuro, num tempo que Deus vai haver uma mudança, né? É esse tudo crer, é de esperar mesmo. Insistir, não desistir de uma pessoa. E eu sei que tem irmãos, amados, familiares. Acredita, meu irmão. Continua. Crê que Deus vai fazer a obra, né? Não desista nunca de alguém. E é assim que a igreja tem que fazer. Não desistir de ninguém. E nós vamos ver muitos versículos mais à frente. Mas tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E aqui não é esperar, mesmo quando a pessoa não tem esperança nenhuma. Você olha assim, aquilo ali não tem mais jeito não, mas o amor verdadeiro, ele espera nessa possibilidade, né? É antecipar até um acontecimento. Nós vamos ver, né? Na história verdadeira do filho pródigo, né? O pai esperou. Quanto tempo foi, né? Todo dia esperando, ele ia lá, né,
na área que era a estrada ou o campo e ficava olhando, né? Será que é hoje que ele vem? No outro dia, será que é hoje que ele vem? E um dia o filho voltou. E a Bíblia diz que o pai o avistou de longe. Estava esperando. É esse amor de esperar, né? E diz aqui o amor tudo suporta. Suportar é aguentar. É ficar firme debaixo de uma situação. É permanecer. É resistir. É tolerar. E Jesus, a Bíblia diz, suportou, né? Suportou a ignomínia, suportou a cruz, suportou tudo por nós. Esse é o verdadeiro, assim, amor. E, irmãos, que Deus nos ajude, né? Ainda se Deus permitir, nós vamos tratar ainda dessa, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E que hoje à noite, meus amados, assim como Deus tem realmente nesses dias falado comigo no meu coração, tem tratado em várias áreas da minha vida que eu tenho mesmo que fazer o autoexame. Eu tenho esse amor habitando no meu coração, o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Eu tenho sim, irmãos. Esse é um fato, né? Mas Paulo ora, e ora por mim hoje à noite. Está aqui a sua palavra. Lembra que Jesus, né, ora por nós. O Espírito Santo ora por nós, intercede por nós. E aqui o pedido hoje à noite é que nos dê compreensão, nos dê mesmo entendimento, para vivermos esse amor que habita, né? É presente em nossos corações, está arraigado, enraizado, alicerçado. E tem que haver mesmo uma mudança, talvez não na velocidade que eu gostaria, né? Estou falando da minha vida, mas que seja passo a passo e deixar mesmo esse amor transbordar. E que o mundo possa, aqueles que eu convivo, aquele que nós convivemos, que há realmente, né, essa mudança, porque é o amor de Cristo que está trabalhando em nossos corações. Essa é a oração para a minha vida hoje à noite, e eu assim deixo cada um, né, com a sua oração com Deus. Pai, nos ajuda, Senhor. Realmente nós confessamos, eu confesso a Ti, Senhor, que eu preciso muito, Pai, que o Senhor possa me ajudar a realmente compreender, a viver, a praticar o amor de Cristo que é presente no meu coração. Eu sei, Pai, que há essa vontade, mas muitas vezes, Pai, reconheço que não há disposição, mesmo sabendo, porque ainda tem um coração duro, mas o Senhor possa trabalhar no meu coração e que eu possa mesmo, Pai, demonstrar esse amor verdadeiro, o amor que excede todo o entendimento. E nos ajuda mesmo, me ajuda nessa noite, Pai, a meditar nessas coisas, a levar mesmo em consideração e muito sério em minha vida. E nos ajuda, Pai, cada um aqui nessa noite. Aceita a nossa gratidão e olhar mesmo esse amor de Jesus Cristo, que é o resumo de tudo isso aqui, que deixou a sua glória e veio e demonstrou esse amor por mim, esse que te insultava, Pai, esse mesmo que blasfemava de Ti, que rejeitava, que era contra o Senhor, que mesmo estava totalmente alheio às Tuas coisas, mas o Senhor aprove a Ti ter misericórdia da minha vida, me deu mesmo o perdão, a salvação, e Tua palavra diz
que implantou, colocou sobre mim, Pai, o Teu Espírito Santo. E esse amor que excede todo entendimento. Nos ajuda, Pai, essa noite. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.